Em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Destas, 30 mil eram jovens entre 15 e 29 anos. Desse total, 77% eram negros. A maioria dos homicídios foi praticado por armas de fogo, e menos de 8% dos casos chegaram a ser julgados. A maioria dos homicídios foi praticado por armas de fogo, e menos de 8% dos casos chegaram a ser julgados. Terezinha disse que estava assistindo TV na sala de casa. Teve um estrondo, e quando olhei, parte do crânio do meu filho estava na sala e ele caído lá embaixo. Ela se lembra que ele queria ser bombeiro, tirava as notas boas e participava de todos os projetos da escola. Tiraram o sonho do meu filho, tiraram todas as chances dele. Luana Barbosa dos Reis Santos, 34 anos. Foi espancada e presa. Na delegacia, mais espancamentos e ameaças. 5 dias depois, morreu por isquemia cerebral em decorrência dos espancamentos. Jogava bola com os amigos quando apareceram os policiais. No dia 17 de abril Alisson de 2003, Jesus de Santana, Lucas Custódio, morto 16 anos, no Morro do disse Borel. que os mortos faziam parte de um bando de traficantes. O algemaram e levaram para o hotel. Já teriam apreendido drogas de arma. Jantou e se encontraram com a namorada e os amigos em frente à sua saíram para comemorar os Eduardo Silva. Chegou em casa por volta do Wesley Castro, 25 a 24 de setembro. Uma delas estava grávida. O Uniafro, no ano de 2013, sofreu uma grande reformulação. O governo federal muda a política de formação de professores, abre um edital, eu reúno um grupo de professores da Faculdade de Educação e de outras unidades e crio uma proposta diferenciada de curso. Aqui eu trouxe uma reflexão. A Lei 10.639 abre o caminho para a discussão a respeito da escola enquanto um espaço em que se educa para uma ação antirracista. Até esse momento, nós temos a existência da Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas do país, mas a existência da lei não garante que as práticas pedagógicas, de fato, cumpram o que a lei determina. É uma questão que exige planejamento para acontecer. Não vai acontecer espontaneamente. As crianças não vão se tornar mais ou menos racistas naturalmente. Vai ser por trabalho pedagógico, né, pensando a escola. E de olhar para dentro da minha casa, para dentro dos meus filhos, eu tenho netos. Eu quero saber que tipo de pessoa o Murilo vai ser. Ele tem 3 anos, daqui a 13 anos ele é uma pessoa bem consciente com 13 anos. E se isso não for trabalhado nele, não for impedido que seja construída nele uma ideia racista, discriminatória, então eu creio que a gente falhou.
que ficou em mim, que eu acho que esse curso tinha que acontecer mais vezes. Sabe? Tipo, tapa na cara. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Acreditamos que muitas buscam o curso porque já tem uma caminhada, querem encontrar um fortalecimento, mas também é pela dinâmica, pelo mecanismo do Uniafro, que é muito coletivo, onde todas nós colocamos as nossas trajetórias, relatamos os nossos trabalhos, nos colocamos nesse lugar de escutar também o que os outros estão fazendo nos seus espaços. E a gente discute muito sobre os avanços e principalmente as limitações, o que ainda nos dificulta. Depois de 3 anos eu consegui levar o trabalho da própria SNED de formação, né, de formação continuada na questão da lei. E a gente passou uma manhã inteira lá e eu percebi a cara dos colegas assim, de desgosto de estar ali, entende? Quando essa proposta é criada, a nossa intenção é que os cursistas possam implementar a Lei 10.639 efetivamente nas salas de aula. A menina teve um sonho? Espanhóis africanos. A promoção de uma educação para as relações raciais. Acho que isso não tem mais como eu não fazer isso no meu dia a dia. Eu acho que é um compromisso e um respeito com os próprios alunos que nos trazem isso nas suas relações. Nossa empregada é preta, muito boazinha e faz tudo que eu quero. Só não gosto de pegar os alimentos da mão dela, que isso me chamou muita atenção, e é horrível, né, gurias? Porque ela parece que não lava as mãos. Tem olhos e nariz feio, muito grandes, tem jeito de prisioneiro. O quanto história e cultura africana, afrodescendente, racismo, preconceito, todas essas temáticas estão invisíveis no currículo, no dia a dia escolar. Ou elas aparecem, tentam aparecer, mas elas são negadas, elas são silenciadas. E eu acho que o Uniafro, até agora, faz a gente refletir sobre essas coisas. Refletir sobre a história, como que a gente chegou até aqui, como que a gente chegou nesse cenário que está posto pra gente. E como mudar isso também. A lei força a instituição a realmente institucionalizar um trabalho. Então vai ter que ter reunião sobre isso, formação de professores, vai ter que ter estudo. Não adianta uma professora fazer, ela não vai representar toda a escola, tem que ser um trabalho coletivo, o trabalho tem que cada vez mais deixar de ser personalizado e se tornar coletivo, institucional e oficial. Nós resolvemos estruturar um curso enxuto, com poucos módulos, onde os professores promoviam uma discussão teórica sobre os temas de relevância para a educação das relações étnico-raciais na escola, mas também, além da discussão teórica, promoviam ações pedagógicas com as crianças na sala de aula. Realizadas essas ações, os professores retornavam para o curso para discutir os resultados das suas práticas. E com certeza esse preconceito, esse racismo interfere sim, né, no nosso cotidiano escolar. E a gente tem uma funcionária que é servente, concursada há mais de 20 anos, que é negra, mas colega, diretor, vice, nunca tivemos na nossa escola. Então, a partir disso, eu também quis incluir dentro das reuniões pedagógicas um pouco da comunidade, do contexto da escola, de ver o servidor público, funcionário, como membro também, que muitas vezes é da comunidade, e também trabalhando a questão do griot. Daí ela me sugeriu uma outra pessoa, que é a dona Terezinha, que era presidente de uma comunidade quilombola da região ali, que todo mundo sabe que ali em Restinga tem uma comunidade quilombola, que até tem muitos conflitos assim entre uma desapropriação de terras. Eu já ouvi pessoas contra, daí eu vi o outro lado agora, entendi, cheguei até a comunidade, conheci a comunidade porque eu tive que buscar ela lá em Restinga, trazer para a escola, levá-la de volta. Então, nesse caminho todo, eu vi a história dela, eu consegui entender um pouco mais, me aproximar da realidade, porque eu conhecia, sou amiga até de uma pessoa que
o marido teve que desapropriar as terras do uma olaria lá em função dos quilombolas. E eu ouvi muita coisa dessa pessoa, né? Tava brava, falando que era injusto, e a gente fica assim, o que é certo, o que é errado. Então eu ouvi o outro lado também, consegui entender. Porque a merendeira é negra, a merendeira é uma mulher de 50 anos, uma mulher que mora no Quilombo dos Alpes. Então, quando foi trabalhado o griot, né, na primeira edição, eu como aluna busquei resgatar o brilho da merendeira na escola. E se a merenda é algo importante, quem faz a merenda tem que ser muito mais importante. Então, quando a gente vem chegando ao território e vai enxergando o quilombo, a gente vai enxergando uma paisagem urbana. Dificilmente pela paisagem a gente identifica que é um quilombo. A gente só começa a entender o quilombo a partir da sua história, a partir da sua historicidade, a partir no momento que a gente vai se aprofundando no território. Essa é uma ideia que também é importante. A gente não olhar de cima, é olhar na horizontal, é estabelecer o contato com as pessoas, é estabelecer as conversas e os diálogos para entender por que isso aqui é um território e não é só uma paisagem urbana. Etiaete. Meu nome é Rosângela da Silva Elias, mais conhecida como Janja. A gente já está na 6ª geração de descendentes da avó do Virges. Quando a minha avó chegou aqui no século XIX, já beirando para o século XX, aqui foi a primeira moradia dela, né? Então foi de charqueada que ela veio. Caminhou por noites e dias, e quando chegou cá nos Alpes, né, ela mesma contava em vida que não tinha o couro dos pés, de tanto que caminhou. Que a escravidão já havia abolido, né, mas ela ainda vivia com um trabalho escravo, né. E na lida no campo, o companheiro dela quebrou a guampa do boi e fugiram na madrugada com medo do castigo. Chegando cá, ela constituiu família, 3 filhos, que ela mesma fez o próprio parto sozinha. E ao longo dos anos fez vários partos, né, ao decorrer da Estrada dos Alpes, que posto não tinha, hospital próximo não tinha, nada tinha. Cidade longe de estar povoada do jeito que está. Fazia lavado para fora. E para mal de se manter e continuar nos Alpes, ela comprou um pedaço na outra extensão, né, do quilombo. Ela chegou, desbravou, viveu por 117 anos em cima da área, com mais 68 da minha mãe. Eu sempre digo, 160 anos de existência na área e resistência. Fazer falar o território e valorizar a cultura negra do nosso país. A gente sabe que existe algumas ações didáticas, principalmente na região central de Porto Alegre, porém, na cidade como um todo, os territórios negros eles são invisibilizados. O Quilombo dos Alpes é um território que hoje a gente observa pelo tamanho da sua área, aproximadamente 58 hectares, e esse território é um território que funda o pensamento, né, o pensamento histórico da nossa cidade pela cultura afro-brasileira.
embora faça parte da cidade, embora integre a cidade, a gente vai buscando essa compreensão principalmente a partir da territorialidade. É onde entra a matriz da identidade, é onde a gente reconhece o trabalho, a luta, a sobrevivência, a resistência, a permanência. Mais que eu queira explicar, não vou conseguir, porque eu acho que é pele, está na mente, está no sangue, né? Então é uma luta constante, a gente sabe que a gente é carente, a gente está exposto aqui e a gente sabe que o local é um local de interesses por demais. Teve essa perca aqui por conta da disputa da área aí, tivemos a perca de 2 manos meus, eu mesmo fui vitimada, né? Atingiu minha perna, mais um pouco tinha pegado na minha cabeça, que já não era para mim estar aí. A gente sabe que essas percas que teve aqui por conta da resistência, da gente resistir e existir aqui na área. E daí se reuni, me falei com a mãe e com meus outros manos e com meus filhos. E eles disseram para nós, a gente vai ficar. A primeira conquista nossa e demonstração da nossa resistência é a sede. A gente reconstruiu ela, está lá, está servindo de espaço para a gente se unir, para a gente se reunir, para a gente fazer capacitação, fazer oficinas, para a gente estar recebendo, né, universidades, escolas, e principalmente as escolas públicas, que é nosso alvo. A professora Cláudia aí é mais uma parceira, mais uma irmã. O Uniafro também veio, fortaleceu. Então, esses grupos que vêm e fortalecem a resistência. Muitas vezes os mapas, desde a origem, da origem da África, eles são territórios que são nos mostrados a partir da colônia, a partir do colonizador. Né? A forma como ele foi dividido, as práticas culturais, então é sempre o olhar do colonizador. Então, a ideia de fazer falar o território é mostrar justamente como o povo brasileiro, o povo afro-brasileiro, instaura a sua cultura e as suas práticas e demonstra isso de uma forma magnífica, a partir de uma cosmovisão, e esse território vai se construindo e vai se falando, mas também ele não é isolado, ele faz parte de toda essa cultura que a gente vê pela cidade, né, e pela nossa nacionalidade. Tem contos e contos, né, da história dos nossos, né, antepassados e antigos que, quando foram automaticamente roubados, né, da África e trazido, né, nos navios e coisas, e ser vendido aqui e trazido para o Brasil e vários portos, né, de todas as cidades e regiões, eles traziam sementes, né, então os grãos era ouro. Então a gente acredita que essas plantas não chegaram sozinhas aqui, né. E várias outras ervas que é própria da área aqui, que se adaptou, né? É da região mesmo, que nem a Marcela, todos os anos ela brota. Mas acredito que ela não chegou sozinha, não. Né? Ou foi os pássaros, ou de repente a nossa própria avó, né? Trouxe sementes junto, né? Quando veio fugida dessa fazenda. A gente ainda cultua, né, tanto o entorno, as matas, as vertentes, as matas fechadas, a lagoa mesmo lá, os espaços, a pedreira, né, para a nossa religião de afro, né. E a gente continua cultuando, né. Acredito que chegando cá tu sente uma energia bem forte, bem positiva e que é dos nossos orixás, né? Porque tá, enfim, o quilombo mesmo, quando chega cá, eu sempre digo que é uma concha, tem 2 lados, e se fechar ele se forma um só, é um círculo, né? Tem uma rua única que divide o meio, mas quando chega no final ali, tudo se abraça. E na primeira edição eu fiz a salada de frutas,
dos orixás. Mas eu não contei para as minhas colegas que eu iria fazer a salada de fruta dos orixás. Eu simplesmente disse que ia trabalhar com uma alimentação saudável. Solicitei que os pais enviassem, quem pudesse, né? Banana, maçã, enfim, qualquer fruta. Mas fiz uma lista para direção para que comprassem para mim as frutas. E foi algo muito interessante, porque as crianças não tiveram preconceito nenhum em ouvir as histórias, porém os meus colegas tiveram. A invocação aos orixás, a chamada aos orixás para o início do ritual. Dentro da linha de ancestralidade, nós vamos encontrar primeiro os antepassados, que são os desencarnados mais recentes, são aquelas pessoas das quais nós temos conhecimento histórico. Pai de santo, avó de santo, bisavó de santo, tataravó de santo, tetravó de santo, e a partir daí talvez não se conheça mais. Então são aqueles que ficaram no continente africano, dos quais nós não temos conhecimento, mas que se perdem na ancestralidade. Então os antepassados vai até onde nós temos o registro histórico. A identificação deste problema do racismo, do preconceito, da intolerância, não só com a cultura do negro, mas também com as religiões de matriz africana, que originalmente são de origem negra no Brasil, nós podemos identificar como um continuismo do desrespeito ao ser humano e a falta de cultura pública estabelecida pelos poderes constituídos, que nos amparem e que levem a população brasileira à informação de que grande parte da estrutura brasileira foi construída pelo povo negro e que nós devemos a este povo, originalmente, a construção do nosso país. Que a grande maioria das religiões que são estabelecidas no Brasil hoje, elas entraram vindas de outros países pela porta da frente, enquanto as religiões de matriz africana entraram pela porta dos serviçais, entraram pelas portas dos fundos, entraram escondidas no Estado brasileiro, reprimidas nas senzalas, reprimidas pelos escravos depois abolidos e mantidas pelo preconceito racial estabelecido na época colonial até os dias de hoje. Ainda nos falta interesse do Estado, interesse da administração no que se refere à cultura e à educação nas escolas, para que o povo brasileiro possa se dar conta de que injustiças são cometidas historicamente e que as religiões de matriz africana, tanto quanto a Umbanda, são religiões que prestam serviços extremamente relevantes à comunidade como um todo. Os pais de santo, as mães de santo, hoje atuam como educadores, como psicólogos, como curandeiros, como médicos, como líderes espirituais e como líderes comunitários. E é na Casa de Batuque do Rio Grande do Sul, na Casa de Umbanda, onde essas pessoas alcançam resultados espirituais e muitas vezes conciliações aos seus problemas materiais. E eles fizeram a dança dos orixás. E na nossa escola também tem muitos evangélicos, 90%, 80% são evangélicos. Alguns não queriam sair da sala para assistir a dança, alguns preconceitos, mas foi muito bonito, foi muito bacana, foi explicado, algumas crianças queriam dançar, cantavam, alguns, prof, eu toco tambor nos finais de semana. Crianças que a gente não sabia, né? Que a gente frequenta. Eu sou Dona Erci, tenho 63 anos
e gosto muito da minha religiosidade, mas eu também sou amiga da Igreja Católica. Então quando dizem pra mim assim, ó, tu é negra, eu dou risada, e sabe por quê? Porque eu sou negra mesmo, e eu gosto dessa minha cor. E na hora que ela falou isso, eu senti que mexeu com as cores da minha escola, uma coisa assim, foi tão intenso, foi a parte mais intensa que teve na minha escola, foi esse momento da Doreci. Que ela falou e parece que sim, que olharam e se identificaram qual é a minha cor mesmo, sabe? Porque tem essa questão na minha escola da branquitude, sendo que eu sou negra, ou eu sou negro. E no momento que ela falou aquilo assim, deu uma mexida em nós. Eu acho que foi a coisa mais importante de todo o curso que aconteceu na minha escola. Ela chega para mim e diz assim, eu não vou fazer esse trabalho, porque não tem nenhuma mãe preta como a minha. O fato dessa menininha me dizer isso, nesse dia foi um divisor de águas, porque eu comecei a dar atenção para todos aqueles repertórios que a gente seleciona na escola, nós professores, e que eles não dão conta dessa diversidade que está presente. Então eu encontrava colegas que diziam, não, eu não trabalho, nem falo do dia da libertação dos escravos, porque isso eu acho que gera mais preconceito. Eu também me deparava com colegas que diziam assim, as crianças não são preconceituosas, isso não existe. As crianças são puras, são boas, são ingênuas, somos nós adultos que enxergamos essa maldade. É todo um resultado muito coletivo, onde mães me ajudam, colegas me ajudam, as crianças participam o tempo todo e tento escutar o máximo possível, né? É um olhar que eu aprendi a desenvolver nessa lida com as crianças e constatando essa situação de preconceito, de desigualdade que existe na escola, embora a gente negue ou não queira falar sobre o assunto, ele vai acontecer. O herói da história é negro como eu. Hoje várias crianças falaram sobre isso. A menina bonita, o cabelo da Lelê é igual à minha pele, é igual ao meu cabelo, então elas se encontram representadas. Quando as mães chegam e veem uma professora negra que usa o cabelo solto, faz com que as crianças tenham uma visão positiva, né, sobre o seu cabelo, sobre a sua pele, então elas começam a também, né, se identificar. E foi partindo daqui que eu trabalhei então com o livro de história O Cabelo de Lelê, que achei muito interessante, porque durante os encontros que eu tive com os alunos, né, eu me percebi assim, claro, nós começamos com a história do griot, eu percebi então aquelas falas preconceituosas que para eles eram naturais dentro da sala de aula. Ah, mas o teu cabelo é assim, mas olha o que te parece teu cabelo, olha a tua trança desse jeito, olha o que parece isso aqui, né? Então eu estava trabalhando com eles o assunto, comentando com eles. Claro que alguns, né, não se manifestavam, mas uns quantos se manifestavam dessa forma. E aquilo me atentou, digo, não, então eu preciso partir, né, desse princípio de uma coisa bem simples, que era a questão do cabelo. Durante muito tempo, o assunto era o cabelo. Ah, mas por que tu fez? Ah, mas era tão bonita as suas tranças. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. E dentro daquele mais, eu vi que o que as pessoas estavam querendo dizer é que, tipo, ah, eu não gostei, não tá legal. Não que não tenha o direito de não gostar, né? Mas eu via ali muito da questão racial, sim, não apenas da questão estética. Eu percebia que elas vinham muito de capuz. Ou vinham com capuz, ou vinham prendendo o cabelo, e eu, com a maior naturalidade, eu já entrava na sala, não quero essas toucas, não quero saber de touca aqui. E elas iam tirando, mas elas iam tirando com muita vergonha. E aí um dia a gente conversando sobre identidade, sobre mulher negra, sobre lá em março, eu disse assim, porque eu sou negra. E aí comecei a conversar assim com elas. Aí uma aluna levantou a mão e disse assim, tu não é negra? E eu disse, ano, as meninas negras sempre vêm com o cabelo preso ou com o cabelo trançado na primeira semana. Dali a pouco elas começam a soltar os cabelos. E vão soltando, e aí elas começam a usar o cabelo solto. Tem a curiosidade das meninas que têm cabelo liso, elas veem, elas tocam, elas perguntam e tudo mais. Que é bem essa questão de referência de identidade mesmo. E eu disse, como não? Olha a minha cor, olha as minhas características, eu sou negra. Sou negra, minha mãe é negra, meu pai é negro, minha filha é negra. E elas disseram assim, tua filha também é negra.
E eu disse assim, como não, gente? E aí elas disseram assim, não, teu cabelo é cheio de cacho, porque eu usava mega hair, né? Cabelão. E a tua filha tem cabelo liso, e ainda tem o olho claro. E aí eu disse assim, peraí, tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. A negritude da gente não dá no cabelo. Eu posso ser negra, mas eu posso andar com o cabelo que eu quiser. Só que elas continuavam com aquela coisa de usar capuz. E aí eu comecei a convidar a minha filha para ir na escola, para participar. E aí ela começou a usar, botar turbante, ia de turbante. E aí eu vi que tinha uma coisa que não estava resolvendo. E eu disse assim, já sei. Eu tirei meu mega, coloquei essas tranças que eu uso agora. E aí quando eu cheguei assim, eu vi que elas já começaram a andar de uma maneira diferente. 2 dias depois veio uma menina com o cabelo solto, afro, e com uma fitinha no cabelo. Aí lá no outro dia veio uma menina que ela ficava assim, lá na última classe, ela ficava assim. E aí ela veio com umas tranças assim, disse assim, Sônia, hoje eu tô linda que nem tu. Claro que não é regra, não é porque a gente é negro que todos temos que ter o cabelo crespo e trançado, mas quando se trata de tu ser referência para um grupo de pessoas em desenvolvimento humano, o cabelo é um item muito importante. Então, quando hoje, depois de todo um trabalho, que com essa turma já dura 2 anos, eu vejo uma menina branca desenhando uma princesa negra e ela pinta usando o lápis marrom, o lápis preto, o lápis escuro, faz o cabelo cacheado. E ela diz, que princesa mais linda, como eu gostaria de ser como essa princesa. Às vezes eu conto essas histórias assim, algumas pessoas se chocam. Isso aí não é produzir preconceito? Eu enxergo diferente. Eu enxergo que até um tempo atrás as crianças negras só se pintavam de brancas, com cabelo loiro, com os olhos claros, e a gente não sabia muito bem como intervir num desenho assim. E é justamente por elas apresentarem esse comportamento que a gente começa a fazer um contraponto. A gente tem um poder muito grande na sala de aula, um poder político, um poder pedagógico muito grande de realmente produzir essas identidades. Se tem algo no Uniafro da URGS que nos encanta e é motivo de orgulho para toda a equipe, é a concretude do impacto que ele traz lá na sala de aula, direto com as crianças que são os alunos e alunas das redes públicas de ensino do estado do Rio Grande do Sul. Os efeitos sobre as famílias também eu consigo enxergar, então as famílias apoiando o trabalho, as famílias surpresas, as crianças são multiplicadoras nas suas casas, nas suas famílias. Tem muitas cores, ó. Pode ser cor mais marrom, cor mais clara, cores mais escuras, tudo isso são cores... Me presta o lápis cor de pele, opa! Ele mesmo se dá conta, não é o cor de pele. Ou os coleguinhas mesmos dizem, não, qual lápis tu quer? Tem tanto lápis cor de pele. E eu acredito que um dos efeitos mais marcantes do Uniafro seja a produção de materiais. Acho que é um curso muito comprometido com isso, é um curso muito propositivo. Mas me colocando também no lugar das alunas, eu fico imaginando o quanto elas são respaldadas, elas encontram no Uniafro esse respaldo, essa acolhida, e elas saem enriquecidas no sentido de que elas conseguem nas suas escolas criar canais. Essa era uma das minhas inquietações quando eu comecei o curso, que eu queria saber como trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar em sala de aula ano passado e eu tinha essa... Eu trabalhava já, mas eu não sabia como trabalhar assim de uma maneira correta, de uma maneira afirmativa, de uma maneira positiva. E nisso o curso foi extremamente importante. O Uniafro acredita muito nos seus participantes e por meio deles, acredito assim, instrumentaliza esses alunos para que eles nas suas escolas de alguma maneira forcem ações coletivas. Porque esses alunos saem cheios de ideias, cheios de materiais, tu poder ouvir o teu colega, muitas vezes o colega traz uma ideia para ti, um acontecimento, e tu junto com ele formula uma estratégia de trabalho. E de que maneira tu conseguiu, dentro daquela realidade muitas vezes dura, tu encontrou de fazer a resistência. Eu trabalho numa escola pública, onde eu sou a única negra, e trabalho numa escola particular, onde eu sou a única negra professora. E a questão do Uniafro, acho que veio para agregar positivamente, assim, com relação para mim, enquanto pessoa, para mim, enquanto profissional, foi a gente estar descobrindo essas questões que nunca foram ditas, que nunca foram, sabe, que nunca me fizeram pensar com relação a isso.
E eu poder estar pensando com relação a isso e poder estar mudando muita coisa e poder estar compartilhando. Ainda é limitado pensar uma Semana da Consciência Negra, mas para algumas escolas isso já é um passo. E de repente, por força do Uniafro, isso começa a ser questionado na escola. E elas conseguem, nem que sejam pequenos avanços. Agora o tema já está acontecendo na forma de um projeto na minha escola, professora, elas contam. Esse bimestre, esse trimestre, vai ser a literatura infantil com personagens negros. Nós estamos aí para educar as relações étnico-raciais. Então, acredito que a gente está no caminho certo, que é o caminho de problematizar, esclarecer algumas coisas que ficam silenciosas, invisíveis, são negadas. A gente começa a abrir o canal para discutir, para pensar. É muito efeito do Uniafro isso. É um trabalho onde eu sinto uma rede que se fortalece por meio das suas diferentes experiências. Na primeira edição, no ano de 2013, nós abrimos 120 vagas em 4 polos do Rio Grande do Sul. Na cidade de São Lourenço do Sul, na cidade de Rosário do Sul, na cidade de Vila Flores e em Porto Alegre. Essa edição foi de extrema importância para que nós, daqui da universidade, conhecêssemos a realidade das salas de aula do interior do estado, pudéssemos reformular as ações do curso e pensar mais diretamente a concretude das salas de aula. Quando a segunda turma do curso, no ano de 2014, é ofertada, nós ampliamos as vagas para 250. Nós estruturamos o curso com um seminário de abertura, onde todos os cursistas, secretários de educação dos municípios atingidos, são convidados a vir a Porto Alegre, assistem uma palestra com o Dr. Kabengele Munanga sobre a educação das relações étnico-raciais e realizam um percurso pelos territórios negros do município de Porto Alegre. A segunda edição do curso, então, funciona nos polos de Agudo, Balneário Pinhal, Caxias do Sul, Jaguarão, Mostardas, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha e Sapiranga. Os resultados dessa segunda edição foram muito importantes para que nós pudéssemos produzir materiais didático-pedagógicos para a educação das relações étnico-raciais, para que nós pudéssemos convidar os cursistas a refletir teoricamente, produzirem artigos acadêmicos sobre a educação das relações étnico-raciais e para que também aqui na universidade nós estabelecêssemos um aprofundamento das nossas parcerias, no sentido de obtermos mais apoio da reitoria, dos setores específicos de formação de professores, na pró-reitoria de graduação, através do FORPROF, e na pró-reitoria de extensão. Essas parcerias nos auxiliaram a qualificar o curso, a qualificar as práticas desenvolvidas pelos professores. Eu acho que talvez o ganho mais importante que a segunda edição do Uniafro tenha nos trazido foi o reconhecimento pelo Ministério da Educação como sendo esta edição do Uniafro uma das melhores e mais qualificadas desenvolvidas no Brasil. Esse reconhecimento se traduziu na visita de uma comissão da Secretaria de Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e se traduziu num número expressivo de reuniões e sessões de estudo da equipe do curso, no sentido de qualificar e aprimorar as práticas ofertadas. Nesse sentido, as relações semipresenciais do curso também ganharam destaque. O apoio à distância aos cursistas nos fóruns de discussão, no ambiente virtual, para o esclarecimento de dúvidas, para a oferta de mais materiais, de mais sugestões de atividade, qualificou as práticas. No ano de 2015, em função da inexistência de recursos, nós tivemos uma interrupção do curso e voltamos a ofertar mais uma vez o Uniafro, na sua terceira edição, no ano de 2016.
O curso teve uma modificação importante, porque não abrangeu mais polos regionais e se concentrou no município de Porto Alegre. Aqui o que ficou em mim tudo isso? A primeira premissa que eu tenho, assim como conclusão, é que realmente nós vivemos uma sociedade racista. Tá? Esse racismo está impregnado nas mais diversas manifestações culturais ou sociais, presentes no mundo em que vivemos. Sejam elas explícitas, eu falei do caso do goleiro Aranha, do professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que não deseja ser atendido por um médico negro, o caso lá do jovem americano, o Trayvon Martin, né, que foi assassinado por um policial, e também falei das veladas, e essas veladas eu puxei para o meu cotidiano, que é a questão aqui de Mostardas, que nós não temos vereadores negros, médicos ou médicas negras, secretários, né, do Poder Executivo Municipal negros ou negras, poucos colegas negros, nós não temos nenhum professor homem negro, né, também achei interessante. Também questionei a questão por que não existe um planejamento, né, por parte da Secretaria Municipal de Educação, se nós temos 3 comunidades quilombolas, nós temos a primeira escola quilombola do estado do Rio Grande do Sul, né, e eu não vejo uma atividade pedagógica, até um currículo específico para isso. Tá? Também questiono por que uma colega nossa, a afro-brasileira, que ela foi demitida da Prefeitura Municipal, né, e por que para ela não abriram espaços dentro de uma escola que ela solicitou e para ela foi negado. Agora sim, é um modo de tu conseguires estar num espaço que nunca foi direcionado para ti, nunca foi para mim, nunca foi para ti. Porque eu nasci numa família pobre e para mim sempre foi difícil estudar. E daí, tendo cotas, é uma chance a menos de eu, minhas filhas, conseguirem uma vaga tão procurada, seja em concurso, em universidade. E daí eu fiquei pensando sobre isso. Sabe? Então essas pessoas ouvem a vida inteira dizendo que eles não vão ter sucesso, que eles não vão ser nada na vida. Aí quando surge a oportunidade de eles pelo menos conseguirem entrar de alguma forma na universidade, querem vetar isso. E eu acho que é o nosso trabalho refletir sobre essas coisas, colocar sim as questões, mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes, mas a gente debater e discutir para que a gente venha ver por que o outro está com uma opinião diferente. E acontece muito das pessoas mudarem suas opiniões, como os colegas colocaram. Quando eu respondi, eu tive que responder pela segunda vez a pergunta, que eu achei fantástica essa estratégia. E eu reavaliei e eu acho que não existe outra maneira afirmativa da gente incluir sem as cotas. Hoje, assim, eu digo de coração, eu digo na veia mesmo, que eu acredito nas cotas. E estou muito triste de saber que elas podem ser diminuídas. Que as lutas, muitas vezes, que a gente enfrenta hoje, não é nem que eu vou desfrutar sobre isso, mas as pessoas que vão vir depois de mim. É uma questão de mudança social, e se a gente só muda a condição social da gente através da educação, nada mais justo que a educação ela seja a mesma para todos. Se a gente não estudou nas melhores escolas, então que a gente tenha condições diferentes, sim, de acessar a todas as universidades. E o Martin Luther King Jr. ele já fala o seguinte, que chega um momento que o silêncio torna-se traição, né? Então, se a gente tem a bagagem, se a gente tem toda essa consciência que desperta, que está em nós, é necessário, é uma obrigação, é um dever que a gente socialize, que a gente possa ressignificar esse movimento, esse trabalho, a vida, a contribuição efetiva, a cooperação de todos os povos, inclusive o povo negro no Brasil. Então, o Uniafro vem agregar ainda mais, reavivar esse compromisso enquanto professor, enquanto homem negro, numa sociedade tão desigual como a que vivemos. Chega um momento em que o silêncio torna-se traição. Era o boboia, chamirei odoiami. Era o boboia, chamirei Iemanjá. Iemanjá Yaomi, odoiami. Era
beija o a cota pelebe e a o meu